Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 2. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos dar uma pausa lá nas nossas integrais que a gente viu até o momento, né? A aula de hoje nós vamos focar em funções de duas ou mais variáveis reais. No nosso caso, o nosso foco mesmo aqui nessa aula vai ser duas variáveis reais, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir, né, o que é uma função de duas variáveis reais e nós vamos aprender a derivar esse tipo de função. Nós vamos fazer, então, essa pausa lá nas nossas integrais. Hoje a gente vai aprender a derivar função de duas variáveis reais e na nossa próxima aula a gente volta para a integral. E aí a gente vai aprender a integrar funções de duas variáveis reais. Para que a gente veja, então, analise essa ideia das funções de duas variáveis reais, quando eu estiver falando funções de duas variáveis, já vai estar subentendido reais, porque senão eu vou ficar repetindo muito o reais, tá bom? Quando a gente tem função de duas variáveis, essas funções, elas nada mais são do que uma extensão da função de uma variável, que é a função que a gente está acostumado a trabalhar. As funções de duas, você vai fazer uma extensão, então a definição, propriedades e tudo mais, se baseia lá na função de uma variável. Nada mais é do que uma extensão. E as derivadas, professora? A mesma ideia. A gente utiliza todas as regras de derivada para a função de uma variável. É claro que com a particularidade que a gente tem para a função de duas variáveis. E aí você pode se perguntar, para que a gente vai estudar derivada parcial? Aí a gente precisa lembrar, né? Derivada, qual que é a associação que nós fazemos com derivada? Quando a gente fala em taxa de variação, a gente associa já, né, praticamente assim, com a ideia de derivada. As derivadas parciais, elas estão aí nessa ideia. Você vai analisar taxas de variação, só que agora você tem duas variáveis. Você vai analisar a taxa de variação, por exemplo, de Z em relação a X ou em relação a Y. Por que isso? Porque nós temos alguns fenômenos no nosso dia a dia em que eles dependem não só de uma variável, mas de duas variáveis. Acompanhe no quadro uma questão que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Que situações a gente pode, então, analisar por meio de funções de duas ou mais variáveis? Eis a situação que nós temos aqui, ó. A temperatura da Terra, por exemplo, num ponto com longitude x e latitude y, ela é dada por essa função. Para eu analisar a temperatura ela é em função da longitude e da latitude. Nós temos aí duas variáveis. E para a gente entender a ideia de função de duas variáveis reais e a ideia também de derivada, o que a gente vai precisar relembrar? O que é uma função de uma variável real, quais são as características, como que eu encontro domínio, contradomínio, as regras de derivação, as regras que a gente viu, que você já viu lá no cálculo diferencial e integral 1, como eu utilizo, como eu derivo determinadas funções, e a regra do produto, regra do quociente e também a nossa regra da cadeia. Todas essas regras nós vamos utilizá-las para encontrar a derivada de funções de duas variáveis. Nós não vamos utilizar regras novas, não. As regras para derivar serão essas. É claro que nós não vamos derivar da mesma forma no que eu digo, a gente vai ter que fazer uma análise um pouquinho diferente, tá? Mas as regras que a gente vai usar para derivar as funções de duas variáveis, porque a gente denomina derivadas parciais. Eu derivo primeiro em relação a uma variável, depois em relação a outra variável. E ao derivar em relação a uma variável, quais são as regras que a gente usa? Todas as regras de derivação para a função de uma variável, tá? Essa que é a ideia que nós vamos ver na nossa aula de hoje. O nosso foco hoje são funções de duas variáveis reais e as suas derivadas. Quando nós falamos em funções, nós estamos nos referindo, né, a um tipo de relação. Mas não é qualquer tipo de relação. É uma relação que satisfaça determinadas igualdades, a determinadas características, perdão. A ideia de função é uma ideia intrínseca aí, né, que a gente vê em diversos locais, em diversas disciplinas, né, porque ela é a base da matemática, vamos pensar assim. O seu conceito, ele é essencial.
E o que é uma função? Uma função, então, você pode pensar como uma relação. Ela vai relacionar duas variáveis. Isso quando eu tenho uma função de uma variável real apenas. Então, eu tenho uma função y, ela depende de uma outra variável, que é x, por exemplo. Ah, professora, é só esse o caso que a gente tem isso? Não. A gente pode ter o caso, por exemplo, de eu ter uma função z que depende de x e y. Mas aí já é outra história. Nesse momento, nós vamos fazer o quê? Revisar essa ideia de função. Como que a gente define uma função? Acompanhe no quadro. Uma função é uma lei que vai associar a cada elemento x, então todos os elementos que pertencem ao meu conjunto D, denominado de x, os meus elementos ali, pertencentes a esse conjunto, a exatamente um elemento no meu conjunto E, que é denominado f de x, esse elemento. Uma função é isso, você vai ter um conjunto D, que a gente denomina de domínio, então esse é o meu domínio. Você vai ter um conjunto E, que a gente denomina de contradomínio. E você vai ter uma lei, que é a minha função, que vai relacionar todo elemento do meu conjunto D a um único elemento no meu conjunto E. Isso que é uma função. Quando a gente fala em função, para a gente enunciar uma função de uma variável real, como que a gente enuncia? F do meu domínio D ao meu contradomínio E, e ela é dada por essa lei de formação. O x leva em y, e y é igual ao meu f de x. Um ponto importante. Quando nós estamos falando em função, para determinar uma função, a gente precisa de um tripézinho. Que tripé é esse, professora? Eu preciso definir quem que é meu domínio, quem que é o meu contradomínio e mais, quem que é a minha lei de formação. O domínio é aquele conjunto onde todos os valores de x, né, eles vão ser ligados a um único valor em f de x. E aí você pode pensar, todos os valores. Nem todas as funções você consegue essa associação. Algumas funções você tem aí restrições no seu domínio. Porque se você colocar um determinado valor e quando você vai levar a partir da lei de formação, você vai lá para o contradomínio, essa função ela não vai existir. Por quê? Porque ela quebra algum mandamento aí matemático. Mas antes da gente ver essa ideia de domínio e essa ideia de restrições, o que é o x e o que é o y? Né? O x é a nossa variável independente e o y é a nossa variável dependente. Por quê? Y depende de x. Acompanhe no quadro. Então, a gente tem aqui que x é a variável independente e f de x, que é o mesmo que y, é a nossa variável independente. E aí, como eu disse, alguns casos nós temos aí restrições para o meu domínio. Não é todo valor que pertence lá ao meu conjunto D aqui, ó, que vai satisfazer, que vai existir essa função ali a partir dessa lei de formação. Se a gente tem a função f de x igual a x, professora, mas como que eu vou determinar um domínio de uma função? Você vai pensar nos mandamentos da matemática. Que os mandamentos são esses, né? Não dividirás por zero. A gente não pode ter denominador zero. Não divide por zero. Não tirarás raiz de índice par de número negativo. Então, o raiz, o índice par é negativo, a gente não tira a raiz. Não irá calcular, não calcularás, né, logaritmo de número menor do que zero ou igual a zero. Então, para você calcular um logaritmo, o número tem que ser maior do que zero. 3 mandamentos. Esses 3 mandamentos que vão nos ajudar a encontrar o domínio. Então, você olha para a função. Olhei para a função, professora. Vê se essa função vai ter alguma restrição. Ou seja, se eu colocar algum valor de x ali, se eu vou ter algum desses 3 mandamentos sendo quebrados. Vamos ver como é que faz isso. Acompanhe no quadro. A função x, a gente não tem nenhuma restrição. Qualquer valor que a gente colocar aqui, ela vai existir. Então, o meu domínio da minha função f é o conjunto dos números reais. Agora, 1 sobre x. Se eu tenho uma função 1 sobre x, o x, ele pode assumir qualquer valor real? Não, né? Porque se o x assumir o valor real 0, o que vai acontecer? A gente vai dividir por 0. E existe isso em matemática? Não. A gente não
não dividirás por zero. Então, o meu domínio é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o meu x ele seja diferente de zero. Por que que ele é diferente de zero? Porque o meu x está no denominador. E se meu x assume o valor zero, isso não vai existir em matemática. Agora, nós temos raiz de x. Raiz de x, isso aqui é uma raiz quadrada. Qual que é o outro mandamento da matemática? A gente não pode tirar raiz quadrada, raiz de índice par, de número negativo. Qual que é a restrição, então? Se eu substituísse o x por menos 2, por exemplo, existe raiz de menos 2 no conjunto dos números reais? Não. Então, o meu x, a minha restrição aqui para o meu domínio é qual? Ó, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o meu x seja maior ou igual a zero. Por que maior ou igual, professora? Porque ele pode ser zero. Raiz de zero é zero, então não tem problema nenhum. Por fim, a gente tem o ln de x. O que acontece com ln? A gente não pode calcular uma função logarítmica de número menor ou igual a zero. Então, qual que é a minha restrição do meu domínio? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que o meu x ele seja maior do que zero. Por quê? Porque a gente não calcula logaritmo de número menor do que zero ou igual a zero. Isso não existe na matemática. Para a gente determinar o domínio dessas funções, de funções de uma variável real, você vai olhar para isso. O domínio é aquele conjunto em que a minha função vai existir, onde eu vou associar todos os elementos. E, em alguns casos, a minha lei de formação, ela não permite que a gente faça essa associação. Então, no domínio, a gente tem que excluir esses valores. Por quê? Porque na definição de função, ele fala que todos os valores pertencentes ao domínio, ao meu conjunto, leva a um valor no meu contradomínio. Por isso que, em alguns casos, a gente acaba excluindo. E são esses os 3 casos, né? Que são aí os nossos mandamentos da matemática, algo que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Nós temos a ideia de função de uma variável real. Tá, eu tenho lá y igual a um f de x, ou seja, eu tenho uma função onde a minha variável dependente é y e ela depende de x, que é a minha variável independente. E, professora, como é que vai ser então essa ideia de função de 2 variáveis reais, professora? Ou mais? Você vai ter mais variáveis independentes. No nosso caso, quando a gente está trabalhando com uma função de 2 variáveis reais, agora a sua variável dependente é um z e ela depende de quem? Ela depende de outras 2 variáveis independentes. E se eu tivesse uma variável, uma função com 3 variáveis reais, professora? Eu teria uma função dependente que depende de 3 variáveis independentes, tá? É essa que é a ideia. A gente para aí na 3, tá? A gente não vai lá para a quarta, não. Variável com 4 variáveis, com função com 4, não. A gente vai trabalhar com função com 2 variáveis ou 3 variáveis reais. Qual que é a definição? É uma extensão. Se na função de uma variável, a gente tinha que era uma lei que associa todos os elementos do meu domínio a um elemento do meu contradomínio, agora vai ser quase isso. Só que agora no domínio a gente não tem um elemento, a gente tem um par ordenado. Essa que vai ser a diferença. Acompanhe no quadro a definição. Uma função f de 2 variáveis é uma regra ou uma lei que vai associar a cada par ordenado de números reais, x e y, de um conjunto D, um único valor real. Um único valor real denotado por f de xy. O D é o que nós chamamos de domínio da minha função e o f é a sua imagem. E ele é o conjunto de todos os valores, né, que a minha função assume, tal que o meu xy pertença ao domínio. Como que a gente usa? Qual que é a notação que a gente usa? Frequentemente a gente faz z igual a f de xy, onde as minhas variáveis x e y elas são independentes. E o z é a minha variável dependente, né? É essa aí que é a ideia que nós temos. Agora, a gente não vai mais trabalhar com uma função
só com x, vamos pensar assim, só com uma variável, não. Agora a gente tem uma função que depende de outras duas funções. Assim como na função de uma variável real, a gente tem a ideia de domínio. O que é o domínio? São todos ali, no nosso caso agora com função de duas variáveis, são todos os pares ordenados em que a minha função exista. Para a gente analisar o domínio, a gente analisa os 3 casos em que a gente tem que tomar cuidado, porque não vai existir na matemática, que são os nossos 3 mandamentos. Não posso ter divisão por zero, não posso calcular raiz de índice par de número negativo e não posso calcular ln de número negativo ou igual a zero. Esses são meus 3 mandamentos. Para a gente determinar o domínio de uma função, a gente olha para a função e verifica se você tem esses 3 casos especiais. Se tiver, aí a gente vai fazendo a análise, que é o caso desse exemplo que eu trouxe para você. Acompanhe no quadro. A gente tem a função aqui, ó, 1 sobre raiz de x menos y. Olha para o numerador, tem algum problema? Não. Denominador, tem problema? Tem, não pode ser zero. Mas, além disso, a gente tem uma raiz de índice par. O que está dentro da raiz de índice par, ele não pode ser negativo. Mas ele tem que ser, né, ao domínio, quando a gente tem uma raiz, o meu x tem que ser maior ou igual a zero. Só que nesse caso, ele está no denominador. Se está no denominador, o que está dentro da raiz, ou seja, x menos y, tem que ser maior do que zero. Por que tem que ser maior do que zero, professora? Porque eu tenho uma raiz quadrada e essa raiz quadrada está no meu denominador. E aí você isola uma das letras, né, uma das variáveis. Nesse caso aqui, eu isolei x maior que y. O meu domínio, então, são todos os pares ordenados, tal que o meu x seja maior do que y, que é toda essa região aqui, ó, achurada. Toda essa reta, todos os valores abaixo dessa reta aqui, eles satisfazem a essa condição, que o meu x, ele seja maior do que y. Quando você vai fazer a análise de uma função, do domínio de uma função de duas variáveis, você vai ter ali, né, x e y na sua análise. E aí você pode falar assim, professora, qual que eu isolo? Se eu isolo x, se eu isolo y, ou eu posso deixar dessa forma, né? Tudo depende do que o problema está pedindo, não tem uma regra, né? Geralmente, a gente isola uma das variáveis, geralmente a gente isola a variável x, tá? Que está elevada a 1, mas não tem uma regra. Quando a gente fala em função de duas variáveis, então a gente está saindo. A gente tem agora duas variáveis independentes e a gente tem a variável dependente. Nós agora vamos sair do plano cartesiano e vamos para o espaço. Então, agora a gente já não tem mais o nosso eixo x e y. Não. Agora a gente tem o eixo z, y e x. Nós temos 3 eixos. A gente sai do plano e vai para o espaço. Por que isso? Porque a gente precisa também desenhar gráfico desse tipo de função. Acompanhe no quadro a definição de gráfico. Se f é uma das duas... Se f é uma função de duas variáveis com domínio D, então o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, y, z pertencente ao R3, porque agora a gente está no espaço. De tal forma que z é igual a f de xy e xy pertença ao meu domínio. E aí a gente tem a representação de um octante do meu espaço. Como assim octante? Vamos lá, professora, eu trouxe aqui algumas canetas para a gente tentar fazer aí essa ideia de um octante. Por que octante? Porque essa aqui que é meu eixo Z, ele vai para baixo também. Esse daqui que é meu eixo Y, ele vai para cá e ele vem para cá também. E esse daqui que é meu eixo X, ele tem o seu alongamento. Isso daqui que a gente está representando é só um octante. Quando nós temos o R3, nós vamos ter aqui 8 octantes. Ó, um octante, outro octante, outro octante e aqui outro octante. Assim. Então, nós temos 4 octantes acima e 4 octantes abaixo. Essa é a representação. Eixo Z, eixo Y e eixo X, tá? Para fazer gráfico, a gente agora utiliza esses 3 pontos. Então, para eu desenhar um gráfico, eu preciso saber quais são os valores de X e Y e o Z, e aí eu marco. O meu ponto agora, ele não vai estar aqui, né? Ele vai estar no
espaço. Ele não vai estar mais no meu quadrante. Não, ele vai estar aqui no meu espaço, que é o meu octante. No quadro, a gente tem um exemplo de como que a gente faz um gráfico. Por exemplo, essa função aqui, ó. 6 menos 3x menos 2y. Essa daqui é uma função de duas variáveis reais. E como que a gente faz o gráfico? A gente escolhe valores de x e y e descobre o valor de z. Por exemplo, quando o x e o y vale 0, o z vale 6. Então, a gente tem aqui sobre o eixo z. E a gente faz o mesmo para os outros pares ordenados. Lembrando que isso daqui é a representação só do primeiro octante, tá? É só da primeira parte aqui da minha função. Isso é um tetraedro. Quando ele tem ele completo, oxi, você vai ter aí outras faces desse tetraedro, tá? Então, quando a gente faz uma representação no papel de uma função de duas ou mais variáveis, a gente geralmente representa só o primeiro octante. Para a gente representar mais, a gente precisa aí de softwares que nos ajudam a representar funções de duas ou mais variáveis, duas variáveis reais, né? O GeoGebra, por exemplo, é um desses softwares. Ele tem a sua calculadora 3D e lá você consegue fazer essas representações. A gente tem aí outros softwares também que fazem a representação 3D, só que o GeoGebra é um software livre e é um software que a gente está mais acostumado a mexer com ele. Para a gente fazer essa representação como um todo dos nossos gráficos agora, a gente precisa do auxílio de um software. Caso contrário, a gente vai acabar representando só uma parte do nosso sólido como um todo. Quando nós falamos em função de duas variáveis reais, nós temos um assunto associado, que é a ideia de superfícies quádricas. O que são essas superfícies quádricas? Elas são equações de segundo grau, onde você tem três variáveis. É mais ou menos essa a ideia. Para a gente entender um pouco das superfícies quádricas, vocês vão precisar relembrar a ideia de superfícies cônicas. O que são cônicas? As cônicas são elipses, parábola, hipérbole. Essas são três tipos de cônicas que nós temos. As quádricas, elas são a representação dessas cônicas, só que agora no espaço. Quer ver uma quádrica que a gente, assim, às vezes a gente se depara, assim, no dia a dia, né, e se parece muito com uma quádrica? Se assemelha, é claro que não é, mas se parece com uma quádrica. É aquelas antenas, sabe, de transmissão, ou não sei se é da época, mas de vocês, mas uma antena parabólica, por exemplo, é da minha época. Uma antena parabólica, ela parece uma das quádricas. Outro também ponto que parece uma quádrica é a taça. O cálice de uma taça de vinho, esse daí já é mais comum, né? Também se parece com uma quádrica. Outro objeto que se parece com uma quadra, sabe a bola de rugby ou de futebol americano? Que é uma bola que ela tem mais ela não é redondinha, ela tem um alongamento aqui. Se parece também com uma quádrica. Esses objetos nossos do dia a dia são objetos que a gente conseguiria representar utilizando a ideia de quádrica, porque eles aí se assemelham. Então, nós vamos ver o que eu preciso que você saiba quando a gente está falando de quádrica. Eu preciso que você saiba quais são elas e qual é a equação que a caracteriza cada uma delas, tá? É isso que a gente vai trabalhar e é isso que você precisa saber. Quais são as quádricas, quais são os tipos de cortes, por exemplo, eu vou mostrar para você, e qual é a equação que caracteriza determinada quádrica. No quadro a gente tem a definição, que eu acabei falando, né? Que é uma superfície gráfica, é o gráfico de uma equação do segundo grau nas três variáveis. As quádricas, elas são as correspondentes tridimensionais das cônicas. Aqui a gente tem duas quádricas, ó, a antena que eu falei, e aqui também que se assemelha é aquelas chaminés, né, de usinas. Eu lembro de usina nuclear quando eu vejo essas chaminés, mas se assemelha a uma quádrica. Quem que é a nossa primeira quádrica? É o elipsoide. O elipsoide, ele tem a característica aí de uma bola de rugby, né? Eu olho para o elipsoide e eu lembro de uma bola de rugby. Qual é a equação de um elipsoide? Como que eu sei que eu tenho um elipsoide? Quando eu tiver uma equação com três incógnitas, x, y e z, que tenha essa cara. Por exemplo, se você tivesse x² sobre 16
mais y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre 4, isso igual a 1. Essa equação representaria um elipsoide. Essa é a característica. E aí você pode se perguntar, professora, o que é esse A, esse B e esse C? Esse A, esse B e esse C, vamos fazer uma analogia à ideia de raio, né? A ideia onde a minha quádrica corta os meus eixos x, y e z. E quando eu tenho esse elipsoide e eu faço cortes, tanto horizontais quanto verticais nesse elipsoide, nós vamos ter a cônica elipse. Quando o meu A, B e C é igual, ou seja, você tem o mesmo valor para o A, B e C, nós vamos ter uma outra quádrica, que é a esfera. E aí, quando a gente corta a esfera, nós vamos ter circunferências. O cone, né, que a gente está aí acostumado. Engraçado que quando a gente trabalha com cone, a gente só olha para a parte de cima, né? Mas não. O cone, como sendo uma quádrica, ele também tem a sua parte de baixo, justamente pela característica de que a gente tem essa representação no espaço. Então, eu tenho tanto a parte de cima quanto a parte de baixo ali do meu eixo, né? Que a gente tem o x, y, z. Mas a gente está mais acostumado só com a parte de cima do meu cone. E qual que é a equação que caracteriza um cone? Acompanhe no quadro. A equação ela é dada por essa daqui, ó. Z ao quadrado sobre C ao quadrado igual a x ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado. Cuidado com a sutileza. Qual que é a diferença? Na do elipsoide, você tinha mais z ao quadrado igual a 1. Agora, no cone, não. Você não tem igual a 1. Você tem igual a z ao quadrado sobre c ao quadrado. Ô, professora, sempre vai ser z ao quadrado sobre c ao quadrado? Sempre vai ser dessa forma, professora? Não. Esquece essa palavra sempre. Sempre não existe aqui, não. Por que não? Esse termo que está ali igual, né, no meu cone, ele vai me indicar justamente em que eixo que meu cone está centrado. Como a gente tinha z ao quadrado sobre c ao quadrado, o meu cone está centrado aqui, no eixo z. Se eu tivesse y ao quadrado, o meu cone estaria centrado aqui. Então, eu teria y ao quadrado sobre b ao quadrado igual ao x ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, tá? Esse termo que você está igualando, a soma, ele vai te indicar onde o meu cone ele está centrado. Eixo Z, eixo Y ou eixo X aqui, tá bom? E quando eu corto o meu cone, eu posso cortar o cone tanto na horizontal quanto na vertical. Que tipo de quádricas a gente tem? Quádricas não, perdão, cônicas. Acompanhe no quadro. Se os cortes horizontais são elipses e os meus cortes verticais podem ser tanto retas quanto hipérboles. Aí depende da característica do cone. Nós temos o paraboloide elíptico, que me lembra muito uma taça de vinho, cálice de uma taça de vinho. E veja qual é a equação, qual que é a diferença para o cone. No cone, nós temos z ao quadrado sobre c ao quadrado. No paraboloide elíptico, não, é só z. E aqui, mais uma vez, se eu tivesse x, o meu paraboloide ele estaria centrado no eixo x. Se eu tivesse y, o meu paraboloide ele estaria centrado no eixo y. Se eu corto o meu paraboloide, horizontalmente eu tenho elipses. Agora, se eu corto ele verticalmente, nós vamos ter parábolas. Nossa próxima quádrica é o hiperboloide de uma folha. O hiperboloide de uma folha, ele é dado por essa equação, que é muito semelhante à equação do elipsoide. Qual que é a diferença? O sinal de menos. Uma dos termos ali você vai ter um sinal de menos. E é justamente esse termo que tem o sinal de menos que vai te indicar onde o meu hiperboloide de uma folha ele está centrado. Aqui é menos z ao quadrado, então o seu centro está aqui. E se fosse menos y ao quadrado, você teria ele aqui. E se fosse x ao quadrado, você teria ele centrado no eixo x. Quando a gente corta o hiperboloide, nós vamos ter horizontalmente elipses e verticalmente nós vamos ter hipérboles. Essa quádrica, o nome dela é paraboloide hiperbólico, também conhecida como sela, porque se assemelha a uma sela de cavalo.
Olha a diferença para o paraboloide elíptico, né? A diferença é muito pequena. É um sinal de menos. Um sinalzinho de menos, está vendo como que faz toda a diferença, né? E aí, quando o aluno erra um sinalzinho de menos, ele fala assim, ah, professora, foi só um menos. Não, um menos fez eu mudar totalmente a minha quádrica. Se eu tinha mais, eu tenho um paraboloide elíptico. Agora, se eu tenho um menos ali, eu tenho um paraboloide hiperbólico. Um sinalzinho de menos faz, sim, toda a diferença. E a gente pode provar aqui utilizando essas quádricas. Retomando ao quadro, a equação, então, da minha quádrica, ela vai ser dada, né, do paraboloide hiperbólico dessa forma. O que está sem ser o quadrado, né, é onde vai estar aí centrada meu paraboloide. Cortes horizontais, nós vamos ter hipérboles, e quando a gente corta verticalmente, nós vamos ter parábolas. Além disso, a nossa última quádrica é o hiperboloide de duas folhas, né? Nós temos aí duas parábolas, duas coisas, tanto para cima quanto para baixo do eixo do plano XY. E aqui, tudo é negativo e é igual a 1. Quando eu corto na horizontal, eu tenho elipses. E quando eu corto na vertical, nós temos hipérboles. Você precisa saber identificar, bater o olho para uma equação que tem isso e saber identificar. Opa, peraí, a equação ela tem essa e essa cara. Eu tenho aqui uma elipsoide. Não, calma, eu tenho uma esfera. Então, você tem que saber identificar aí também. Se eu corto horizontalmente, que tipo de cônica eu tenho? Se eu corto verticalmente, né? Que tipo de cônica que eu tenho? Isso é o que se espera quando a gente fala em superfícies quádricas. Quando nós estamos trabalhando com função, seja de uma variável real ou seja de duas variáveis reais, é fundamental a gente saber o domínio dessa função. Por quê? Ao definir uma função, a gente precisa do tripé: domínio, contradomínio e lei de formação. Se você define uma função, encontra a lei de formação e não define corretamente o seu domínio, a função não existe. Por quê? Porque vai ter valores ali em que essa função ela não vai existir. Por exemplo, pode dar um número sobre zero. Isso não existe na matemática. Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente estiver trabalhando tanto com função de uma variável ou de duas variáveis reais. No nosso caso, a gente vai fazer uma situação, problema, onde é necessário a gente analisar uma função de duas variáveis para determinar qual é o domínio dessa função. Acompanhe no quadro a nossa situação. A fim de analisar aplicações de funções de várias variáveis, você deverá realizar uma pesquisa com uma liga metálica composta por duas substâncias em maior quantidade, que é a minha substância X e a minha substância Y. Sabe-se que a quantidade dessas substâncias que irão compor a mistura, elas estão no domínio dessa função. Nós temos, então, uma função dada por ln de y menos x ao cubo sobre raiz de x ao quadrado menos y. E aí você vai, professora, essa função aí, tudo que podia ter de errado, você colocou nela, né, professora? Sim, foi proposital. Foi proposital para você ver aí o que pode acontecer, né? Quais são os casos que você tem que se atentar. Quais são os 3 mandamentos? Não podemos dividir por zero. Então, ali naquela função, o denominador, a gente já tem um problema. Aquela subtração não pode ser zero. Não posso tirar raiz quadrada de número negativo. Então, no denominador, além de não poder ser zero, não pode ser um número negativo aquela subtração. Aí já tem 2 problemas já embaixo, no denominador. E no numerador, a gente tem uma função ln. O ln, a gente não pode calcular ln de número negativo ou zero. Nós temos aí 3 restrições. E aí você pode se perguntar, tá, em numerador eu tenho uma restrição, no denominador eu também tenho uma restrição, professora. É só eu calcular essas restrições e pronto? Não. Você não tem que a função ela é definida tanto pelo resultado do ln dividido pelo resultado da sua raiz. Então, você tem que encontrar algo que é comum a essas duas. Porque se você encontra o domínio do ln, pode ser que tenha valores lá no domínio do ln que não satisfaça ao domínio da raiz. Então, a gente tem que encontrar a interseção. Nós temos que calcular o domínio de cada uma das funções e depois a gente encontra o que tem de comum. Pensando nisso, vamos fazer essa atividade, essa solução problema. Acompanhe.
Então, como que a gente pode determinar? Primeiro, analisa o domínio do numerador e denominador separadamente. O logaritmo tem que ser positivo, né? Tem que ser valor positivo, não pode ser zero e não pode ser negativo. Então, o que está lá dentro, y menos x ao cubo, tem que ser maior do que zero. Isolando o y, a gente tem que y tem que ser maior do que x ao cubo. Essa daqui é a representação que a gente tem para os valores. São todos esses valores aqui, ó, que estão aí pintados em roxo. Agora a gente faz do denominador. No denominador a gente tinha raiz, ela não pode ser calculada sobre valores negativos e mais, a gente tinha uma divisão, então não pode ser zero. O que estava dentro do meu denominador, dentro da minha raiz que estava lá no meu denominador, era x ao quadrado menos y. Isso tem que ser maior do que zero. Logo, isolando o y, nós temos que y tem que ser menor do que x ao quadrado. Esse daqui é o domínio dessa função. Só que como eu tenho uma divisão, eu tenho que encontrar o domínio, a interseção entre os domínios. Do primeiro, a gente tem que o y tem que ser maior do que x ao cubo. E da segunda, a gente tem que o y ele tem que ser menor do que x ao quadrado. Essa daí é a interseção que está representada aqui nessa figura, que é toda essa área mais escura, né, que a gente sobrepôs aqui os valores. É toda essa região aqui, é o domínio da minha função. Você precisa ficar muito atento quando você estiver trabalhando com domínio de funções. Se você tem aí essas interseções, se você tem uma função onde você tem mais de uma restrição, o domínio vai ser a interseção entre os domínios. O que é interseção? É o que tem de comum. Então, você só pode trabalhar com o domínio, nesses casos, olhando para o que você tem de comum, tanto para a primeira restrição quanto para a segunda restrição. O objetivo dessa atividade é a gente encontrar domínios de funções, porque quando nós estamos trabalhando com função, a gente tem que se atentar ao domínio, porque senão a gente vai definir uma função errada e aí dá tudo errado. Isso aí a gente precisa aí se atentar. Então vamos ao quadro para mostrar para você quais as funções que eu quero que você calcule o domínio. Nós temos aí essas duas funções, então a função 1 sobre x mais y ao quadrado e a função raiz de x ao quadrado mais y mais 3, nós temos uma terceira. E a função h de x, y, que é 1 sobre raiz de x mais y. Eu vou dar um tempinho para você determinar qual que é o domínio dessas funções. Mande a sua contribuição e já já eu volto aí para a gente resolver, para a gente encontrar o domínio dessas funções. Para a gente determinar o domínio, a gente vai para as 3 regrinhas que não podem acontecer, para os 3 mandamentos. Não posso ter divisão por zero, não posso calcular raiz de índice par de número negativo e não posso calcular ln de número negativo ou de zero. Pensando nisso, vamos ao quadro para a gente resolver essa atividade. Primeiro caso, a gente tem logo de cara uma fração, onde o meu denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, o meu domínio tem que ser tal que x mais y ao quadrado tem que ser diferente de zero. Isso implica no quê?
que x tem que ser diferente de menos y ao quadrado. Essa que é a minha restrição. X tem que ser diferente de menos y ao quadrado. Aqui a gente tem raiz de índice par, raiz quadrada. Se eu tenho uma raiz de índice par, o que acontece? Qual que é a minha restrição? O que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, x ao quadrado mais y mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. E aí você pode se perguntar, professora, por que esse igual? A gente tem raiz de zero é zero. O que não poderia ser zero é se esse radical ele estivesse no denominador. Aí ia ser só maior. Mas como ele está no numerador, não tem problema nenhum. Isolando o y, ó, y vai ser maior ou igual que menos 3 menos x ao quadrado. Perceba que geralmente a gente isola a variável que está com expoente 1, tá? Aqui, ó o caso da raiz que eu acabei de falar. Ela está no denominador e eu tenho uma raiz. Então, aqui, x mais y tem que ser maior do que zero. Não pode ser igual, porque se for igual, o que vai acontecer? A gente vai ter divisão por zero. E eu não posso dividir por zero. Então, isso daqui implica que meu x tem que ser... O meu x tem que ser maior do que menos y. Essa daí são as minhas condições para que essas três funções elas existam. Quando você estiver trabalhando com função de duas variáveis reais, muito cuidado com essas restrições. Assim como a gente tem que ter cuidado na função de uma variável real. Aqui é a mesma ideia. O domínio, definir corretamente o domínio, vai influenciar em todo o processo que você vai fazer com essa função. Seja derivar, seja integrar, seja fazer uma soma, o que for ir com essa função, você precisa definir muito bem o domínio dessas funções. A gente tem uma função de duas variáveis reais, ou três. Mas vamos trabalhar com a de duas, porque de três vai ser a mesma ideia. Tá bom, professor, temos lá uma função com duas variáveis reais, tá bom. Quando a gente tem, vamos fazer um paralelo aí. Quando a gente tem uma função de uma variável real, a gente derivava e integrava, né? Professora, quando eu tenho função de duas variáveis reais, a gente também deriva e integra? Sim. E como é que nós vamos fazer isso? Professora, eu tenho duas variáveis, antes eu tinha uma. Nós chamamos o que nós denominamos de derivadas parciais. O próprio nome já está te falando que você vai derivar parcialmente. Você não deriva as duas variáveis ao mesmo tempo. Por que a professora está falando isso? Porque a vontade de derivar as duas ao mesmo tempo é muito grande. Eu, quando aprendi a trabalhar com derivadas parciais, né, no meu cálculo 2, gente, eu adorava derivar tudo. Eu derivava x, eu derivava y, tudo ao mesmo tempo, né? Mas não pode. A vontade é muito grande, sei disso. De vez em quando ainda eu dou uma escorregadinha e eu faço isso, mas não pode. O nome já está falando para você, olha, você vai derivar parcialmente. Então, se você tem duas variáveis, você deriva primeiro em relação a uma variável, depois em relação a outra variável. Como que a gente faz isso, professora? Utilizando as regras de derivação que nós temos. E aí, duas regrinhas em especial, você precisa tomar um cuidado, você precisa saber elas na ponta da língua. Que regrinha é essa? Quando eu tenho derivada de um valor constante, de um número, qual que é a derivada de constante? Zero. Se eu tenho uma constante vezes uma função, qual que é a derivada dessa constante vezes a função? É a constante vezes a derivada da função. Guarda essas duas regrinhas que você já vai ver por que a gente precisa delas. Vamos à definição de derivada parcial. Acompanhe no quadro. Se eu tenho uma função z igual a f de xy, né, e um ponto no domínio, a derivada parcial de f em relação a x, nesse ponto x0, y0, é a derivada em x0 da função que resulta quando a gente mantém o y fixo e o x eu vario. A definição formal, gente, de derivada parcial, ela é uma extensão lá da derivada de função de uma variável real, tá? É a ideia de limite. Não se preocupa com isso. E qual que é a notação que a gente mais usa? Eu uso muito essa notação. F de x com x embaixo. Isso aqui indica o quê? Que você está derivando parcialmente em relação a x.
E também a gente pode usar a notação do del. Del f sobre del x, ou seja, eu estou derivando a função f em relação a x. A derivada em relação a y, o que vai mudar? O y resulta quando o meu x é fixo e o meu y eu vario. Essa aqui é a diferença. Aqui também a gente tem a definição formal de derivada para funções de duas variáveis reais, no caso ali, derivada parcial em relação a y. Não se preocupa, aquela é a definição, nós vamos usar o resultado prático. A notação é muito semelhante à notação da minha em relação a x, só que aqui a gente coloca y e o meu del para representar, tá? Ou você usa f ou você usa a ideia do del. Eu uso mais o f porque é mais rápido, eu escrevo menos, né? Vamos lá, otimizar o tempo. Mas tem essas duas notações. O que eu preciso que você saiba? Tá bom, pediu para eu derivar, para eu determinar as derivadas de primeira ordem de uma função. Ok, professora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou vice-versa. O que importa é que você derive em relação a cada uma das variáveis. Se eu vou derivar em relação a x, professora, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai olhar para a função está lá. Você vai olhar para ela e vai identificar. O x é a variável e tudo que é y vai ser tratado como um valor constante. Você olha para aquele y lá, imagina um 2, imagina um 3, imagina um número lá. Porque você vai tratá-lo como sendo um valor constante. Quando você está derivando em relação a y, você olha para o x e o x que vai ser agora o meu valor constante. E o meu y, ele é a minha variável, é em relação a y que eu estou variando. A derivada parcial, ela já te dá a dica, olha, você vai fazer isso em relação a tal variável. Vamos ver como é que a gente faz isso? Acompanhe no quadro. Eu tenho essa função, f de xy igual a 3x à quarta mais 6x ao quadrado y ao cubo mais y ao cubo. Eu quero saber quem são as derivadas de primeira ordem da minha função. As derivadas parciais de primeira ordem são as minhas f de x, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então, vamos lá. Se eu estou derivando parcialmente em relação a x, o que acontece? X varia, y é constante. Então, vamos analisar cada um desses pedacinhos aqui. 3x à quarta, estou derivando em relação a x. Então, peraí, se é 3x à quarta, eu vou derivar normal. Qual que é a derivada de 3x à quarta? Regra do tombo. 3 vezes 4, 12. E diminui 1 no expoente, 3. Mais 6x quadrado y ao cubo. Epa, professora, peraí que eu tenho um x quadrado vezes um y ao cubo. Se você está derivando em relação a x, esse y ao cubo, ele está fazendo o mesmo papel que esse 6. É uma constante que está multiplicando uma função. E aí, qual que é a derivada de constante vezes a função? É a constante, então eu vou repetir a minha constante, 6y ao cubo, vezes a derivada da minha função, que é x ao quadrado, 2x. Mais y ao cubo. A gente está derivando em relação a quem? A x. Então, o y é um valor, é um número. Finge que ele é um 2, um 3, ele é um número. Derivada de constante é 0. Então, nós teremos, 12x ao cubo, 6 vezes 2 mais 12, x, y ao cubo. Ô, professora, você está mudando as ordens aí tudo, professora? Aqui era 6x quadrado, aqui era o y primeiro, depois era o x, depois era o 2. Que isso, professora? Não tem problema, tá bom? Por que não tem problema? Ali a gente tem uma multiplicação. E quando a gente tem uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Ou, como dizia o meu professor de matemática lá da educação básica, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, eu posso ali mexer da forma como eu quiser. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação. Só por isso. Derivamos em relação a x. O que a gente faz agora? Deriva em relação a y. Acompanhe no quadro como nós vamos fazer isso. A minha derivada em relação a y, o que a gente tem que fazer? Agora a gente considera x constante e y varia. 3x à quarta. Eu estou derivando em relação a y, professora. Então, isso aqui é um número. Derivada de número, 0. 6x ao quadrado, y ao cubo.
Quem que é a minha variável agora? Y ao cubo. Quem que é as minhas constantes? 6x ao quadrado, vezes a derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, mais y ao cubo. Y ao cubo é a minha variável. Por quê? Porque eu estou derivando em relação a y. Se é a minha variável, qual que é a derivada de y ao cubo? 3y ao quadrado. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 3, nós vamos ter 18, x ao quadrado, y ao quadrado, mais 3y ao quadrado. Essa é a minha derivada parcial em relação a y. O problema te pediu, calcule as derivadas parciais em relação a as derivadas de primeira ordem, perdão. Se pediu derivada de primeira ordem, o que você tem que fazer? Calcular a derivada parcial em relação a x e calcular a derivada parcial em relação a y. Você deriva uma vez só. É essas que são as minhas derivadas parciais. Lembrando sempre que eu faço em relação a uma das variáveis. Não podemos fazer das duas ao mesmo tempo. Sei que dá vontade, mas não pode. Se eu estou derivando em relação a x, x varia, y é constante. Se eu estou derivando em relação a y, y varia e x é constante. Quando nós estamos trabalhando com derivadas de função de uma variável real, a gente pode fazer a derivada da derivada, né? Então, a gente pode ir derivando aí quantas vezes nós quisermos. Quando nós estamos trabalhando com funções de duas variáveis reais, a ideia é muito parecida. Só tem um detalhezinho assim, a gente pode derivar a derivada, normalmente, só que, vamos pensar, eu tenho que calcular a derivada de uma função de duas variáveis reais, de primeira ordem, que eu derivo uma vez só. Eu calculo em relação a x e em relação a y, tá? Se eu quero derivar de novo, eu posso derivar esse resultado em relação a x de novo, mas eu também posso derivar em relação a y, né? A primeira eu derivo em relação a x, o resultado eu derivo em relação a y. A gente tem essa outra opção. Vamos olhar agora para y. Tenho lá, derivei em relação a y a primeira. O resultado eu posso derivar de novo em relação a y. Mas aqui também eu posso derivar de novo em relação a quê? A x. Derivo primeiro y, depois derivo em relação a x. Essas são as minhas derivadas de segunda ordem. Quando a gente está trabalhando com derivadas parciais, a gente não tem mais só em relação a x. Não, porque a gente pode ter esse terceiro caso, né? Então, as derivadas de segunda ordem de uma função, nós vamos ter esses três tipos. Deriva em relação a x, depois em a x de novo. Deriva em relação a y, depois em y de novo. E deriva em relação a x, depois y, ou deriva em relação a y, depois x. E nós vamos ver que essas duas aí, que a gente pode falar de derivadas mistas, elas têm aí uma particularidade dependendo do tipo de função. Acompanhe no quadro a definição. Se f é uma função de duas variáveis, e a gente tem as suas derivadas parciais f de x e f de y, elas são função de duas variáveis, a gente pode derivar de novo. Só que aí a gente deriva, em relação a x, em relação a y, x em relação a y e y em relação a x. Essa aqui que é a notação que a gente mais usa. Eu uso mais essa daqui também, tá? Ou você pode usar a ideia de del. O que você tem que tomar cuidado? Isso daqui te indica a primeira derivada e a próxima variável ela vai te indicar em relação a qual outra variável você fez. E quando a gente tem a mista, onde a gente faz primeiro em relação a x, depois em relação a y. E a gente também pode fazer primeiro em relação a y, depois em relação a x. Quando a nossa função ela é contínua, nós temos que essas derivadas elas são iguais. Então, se eu tenho que a minha função é contínua, nós temos aqui que ela é definida, né, ela é contínua, perdão. Nós temos aí que essas derivadas, elas são iguais. Por exemplo, nós temos aqui a nossa função. Então, a gente quer calcular as derivadas de segunda ordem. Primeiro, a gente vai precisar saber em relação a x, em relação a y. A gente precisa primeiro calcular as derivadas de primeira ordem. Se eu estou calculando derivada de primeira ordem, x varia e y é constante em relação a x. Então, nós vamos ter 12x ao cubo
mais 12x y ao cubo. A minha derivada de primeira ordem em relação a y, ela é 18x ao quadrado y ao quadrado mais 3y ao quadrado. Agora eu quero derivar a minha derivada, que eu já derivei em relação a x, em x de novo. Então, eu venho aqui, derivada parcial de segunda ordem em relação a x. O que eu faço? Eu venho nessa primeira derivada e derivo de novo em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, 12x ao cubo, nós vamos ter 12 vezes 3, 36, x ao quadrado. 12x vezes y ao cubo, nós temos ali 12x e a gente tem o y ao cubo, que ele é um valor constante. Por que é constante? Porque a gente está derivando de novo em relação a x. Então, a gente vai ter aqui, ó, mais 12y ao cubo vezes a derivada de x, que é 1. Logo, essa derivada de segunda ordem, como que ela vai ser dada? 36x ao quadrado mais 12y ao cubo. Essa é a minha derivada de segunda ordem em relação a x, as duas variáveis. Agora, a gente deriva em relação a y. Se eu estou derivando... Opa, aqui tem mais um, né? Se eu estou derivando essa daqui em relação a y de novo, então quer dizer o quê? Que y varia e x é constante. Nós temos 16x ao quadrado e y ao quadrado. Y que varia. O 18, né? Eu falei 16. 18x ao quadrado é um número vezes a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Mais derivada de 3y ao quadrado, como eu estou derivando em relação a y, derivada de 3y ao quadrado é 6y. Fazendo a multiplicação aqui, 16 vezes 2, 18 vezes 2, eu tô com 16 na cabeça, gente. Dá 36x ao quadrado y mais 6y. Acabou aqui? Não. A gente precisa calcular as derivadas parciais mistas. Então, se eu faço f de x depois em relação a y, então eu pego essa função e derivo ela de novo, só que não mais em relação a x, mas em relação a y. Se eu estou derivando em relação a y, x constante, y varia. Então, isso daqui vai ser 0, mais o 12x, porque é valor constante, vezes a derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado. Nós vamos ter 36x y ao quadrado. Agora, a gente vem aqui, derivando primeiro em relação a y, depois em relação a x. Venho aqui e derivo em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, y é constante, x varia. Então, nós vamos ter 18y aqui, vezes a derivada de x ao quadrado, 2x, mais 18y ao quadrado, né? Falta um quadrado aqui, mais 0. Nós vamos ter 36x y ao quadrado. Perceba que as duas derivadas, elas são iguais. Por quê? Porque nós temos ali funções contínuas. Por elas serem iguais, função contínua, por elas serem funções contínuas, né, nós vamos ter ali valores iguais. Tanto se eu derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou se eu derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x. É assim que a gente determina as derivadas parciais de segunda ordem de uma função com duas variáveis reais. Ao falarmos em funções de duas variáveis reais, nós trabalhamos com a ideia de variação. Essa é uma ideia muito comum. Falou de derivada, nós estamos nos referindo à variação. E quando nós temos uma função de duas variáveis, nós trabalhamos com a ideia de derivadas parciais. E associada a essa ideia de derivadas parciais, nós temos o que nós denominamos de derivada direcional. Mas para a gente trabalhar a derivada direcional, que nada mais é do que a variação
em determinado ponto na direção de um determinado vetor. É isso que é a derivada direcional. A gente precisa saber quem é o vetor gradiente. E aí a gente precisa saber o que é vetor gradiente, né? Acompanhe no quadro a definição. O vetor gradiente, então eu tenho uma função f de duas variáveis, x e y. O vetor gradiente de f é a função vetorial dada por essa letra grega, né? Um triângulo ao contrário, que se parece, definida pelas derivadas parciais de primeira ordem da minha função. Então, o meu vetor gradiente, você tem uma determinada função. Como que você vai determinar o vetor gradiente? A primeira coordenada do seu vetor é a derivada parcial em relação a x, e a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y. Aqui é uma outra forma, né? É uma outra notação da gente escrever a ideia de vetor. Tá, temos o vetor gradiente. E aí, professora? A gente consegue agora calcular a derivada direcional. Eu tenho f, uma função diferenciável nas variáveis x e y. E eu tenho um vetor u, onde esse vetor ele está no plano x e y. E como que eu vou determinar a minha derivada direcional? A derivada direcional na direção do meu vetor u, ela vai ser dada pelo produto escalar do meu vetor gradiente com o meu vetor u. Lembrando que produto escalar você faz componente a componente. Quem que é o meu vetor gradiente? Ele é dado pelas minhas derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, se eu tenho produto escalar, é a minha derivada parcial em relação a x, quando calculado em um ponto, vezes a primeira coordenada do meu vetor u, mais a minha segunda coordenada do meu vetor gradiente, que é a minha derivada parcial em relação a y, vezes a segunda coordenada do meu vetor. Só isso, professora? Não, tem um detalhezinho básico. O vetor ele tem que ser unitário. Esse vetor u que a gente está fazendo, o produto escalar, ele tem que ser unitário. E o meu vetor u, ele vai ser unitário quando? Quando o seu módulo for igual a 1. Ou seja, você faz, né, pega cada uma das coordenadas do seu vetor, eleva ao quadrado e tira a raiz, e aí você vai ter que ter 1. Quando não é, você pode transformá-lo em um vetor unitário. Basta você colocar o vetor sobre o módulo desse vetor. Essa é a forma que nós vamos trabalhar, para trabalhar derivada direcional, a gente precisa dessa característica. A gente precisa de um vetor gradiente, que é dado pelas minhas derivadas direcionais, pelas minhas derivadas parciais, produto escalar com o meu vetor, que tem que ser unitário. Então, quando você tiver um problema, dá uma olhada se o vetor é unitário. Como que você faz isso? Pega cada uma das coordenadas do vetor, eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Se der 1, ele é unitário. Nem sempre o vetor ele vai ser dado lá bonitinho para você. Às vezes, ele pode ser dado de outra forma, né? Que forma é essa? Como que a gente encontra esse vetor? Acompanhe no quadro a outra forma da gente trabalhar com a ideia de vetor. Eu posso denominar um vetor utilizando essa fórmula. O vetor u, ele é o cosseno de θ mais o meu seno de θ, onde essa daqui é a minha primeira coordenada do vetor e essa daqui é a minha segunda coordenada do vetor. Como que a gente calcula, então, derivada direcional? Vamos ver um exemplo. Eu quero determinar a derivada direcional da função f de xy igual a x ao cubo menos y ao quadrado no ponto 1, na direção do vetor unitário, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. O problema já me falou que ele é unitário, então um problema a menos para a gente se preocupar. Para a gente determinar derivada direcional, o que a gente precisa? A gente precisa do meu vetor gradiente. Como que a gente calcula vetor gradiente, professora? Calculando as derivadas parciais. Vamos para a função. Estou calculando a derivada parcial em relação a x. O que isso significa? Que x varia e y é constante. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Ô, professora, por que você está calculando isso aqui em 1? Porque o exercício ele te pediu para calcular no ponto 1. Como ele te pediu, o que você vai fazer? Você calcula primeiro e depois você pega o ponto 1, que isso aqui é x,
e esse daqui é o meu valor de y, e substitui na derivada que você acabou de encontrar. Quando a gente substitui, a gente acha o valor 3. Fazemos o mesmo procedimento agora para y. Se eu estou derivando em relação a y, x constante, y varia. Então, a minha derivada vai ser menos 2y. E aí, a gente substitui novamente os valores de x e y na derivada que eu acabei de encontrar. Nós vamos ter valor menos 2. Ok, temos vetor gradiente e também temos o nosso vetor unitário. Produto escalar. Meu vetor unitário, meu vetor gradiente, que é 3, vezes a minha coordenada, a primeira coordenada do meu vetor unitário, mais a derivada, a segunda coordenada do meu vetor gradiente, vezes a segunda coordenada do meu vetor unitário. Fazendo a multiplicação e depois fazendo a subtração, aqui no caso nessa soma, né? Nós vamos ter menos 5 raiz de 2 sobre 2. Essa é a derivada direcional daquela função no ponto 1 em direção do meu vetor U. É assim que a gente faz o cálculo de derivadas direcionais. A ideia de derivada, ela é muito utilizada para a gente estudar variação. Então, se eu quero estudar qual que é a taxa de variação, por exemplo, da minha produção, do meu custo, em relação à produção de X unidades de um produto e Y unidades de outro produto, o que a gente usa? Derivada. Mas como meu custo está dependendo de produção de um produto e de outro produto, nós temos aí duas variáveis. Então, a gente tem que utilizar o quê? Derivada parcial. É nessa ideia que se baseia essa situação-problema. Acompanhe no quadro a nossa situação. Uma empresa decidiu colocar à venda 2 novos tipos de motores de combustão, sendo o modelo Premium, que a gente vai chamar de X, e o modelo Standard, que a gente vai chamar de Y. Os custos da produção da empresa, ele deve contabilizar os 2 motores. E assim, a gente tem a função que dá os custos da produção desses motores, desses 2 tipos. Então, a gente tem que a função C de XY é igual a 15 mais 20 raiz de 16x ao quadrado mais y ao quadrado, onde o x e y são dados em milhares de unidades. E o que o problema quer saber? Ele quer saber qual será a taxa de variação em relação a cada uma das quantidades, considerando uma produção de 3.000 unidades no modelo X e 5.000 unidades no modelo Y. Ele já falou, olha, eu quero saber a taxa de variação, né, dessa produção em relação a cada um dos motores, mas quando eu também tenho um determinado valor específico, quando eu produzo 3.000 e 5.000 do outro. Essa que é a ideia. Ele quer taxa de variação. Se ele quer taxa de variação, ele quer derivada. Como nós temos uma função de 2 variáveis reais, nós vamos ter que derivar primeiro parcialmente em relação a x, depois parcialmente em relação a y. E essa função, ela tem uma particularidade. Que particularidade é essa? Ela é uma função composta. Então, aqui, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia para resolver essa função. Acompanhe no quadro o passo a passo. Nós vamos ter, essa é a minha função, c de x, y, e o que eu fiz? Eu reescrevi. Lembre-se, quando a gente tem uma raiz aqui para derivar, o que nós fazemos? Nós reescrevemos essa raiz. Como que a gente reescreve? Lembre-se lá da propriedadezinha de matemática básica. Raiz enésima de x elevado a m, isso é o mesmo que x elevado a m sobre n. Foi isso que eu utilizei. Aqui está elevado a 1, tudo isso, e aqui está elevado a 2, então meio. Ok. E por que é uma função composta, professora? Olha aqui. Você tem raiz de quê? Você tem raiz de 16x ao quadrado mais y ao quadrado. Você tem uma raiz que primeiro você tem que fazer a soma e depois você tem que calcular a raiz, né? Então, você tem aqui uma função composta, onde a sua função de dentro, ela é uma função de 2 variáveis reais. Se a gente vai derivar primeiro em relação a x, x varia, y é constante. Derivada de 15 é 0. Derivada agora dessa função, a gente tem x aqui, ó. Como que você vai fazer isso? Professor, tem uma função composta aí, deriva a função de fora. Quem que é a função de fora? Cai o meio, multiplica o 20, repete a função de dentro, sem mudar nada,
e diminui 1 no expoente, vezes a derivada da função de dentro. E aí, agora sim, se você está derivando parcialmente a função de dentro, onde tem x? Aqui. Derivada de 16x ao quadrado é 32x. Derivada de y ao quadrado em relação a x é zero. Fazendo aí as multiplicações, simplificando, nós vamos ter aqui elevado a menos meio. Lembre-se que expoente negativo, se eu passo ele para o meu denominador, eu vou ter expoente positivo. Aqui um cuidadinho extra, assim, ó, basiquinho. Nesse tipo de função, quando a gente tem função composta, a vontade de derivar as duas ao mesmo tempo é muito grande. É muito grande. E aí você me taca lá um 32x, né? Acho que é 32x. E deriva também o y. Não pode. Por isso que você tem que tomar esse cuidado quando a gente tem derivadas e a gente tem uma função composta. E a minha função de dentro é uma função de duas variáveis, tá? Muito cuidado. Deriva primeiro em relação a x, depois em relação a y. Por mais que tenha vontade, não faça isso. Agora a gente deriva em relação a y. Acompanhe no quadro qual que é a derivada. A mesma ideia, gente. Só que, o que acontece? A derivada da função de fora é a mesma. O que vai mudar? A derivada da função de dentro, que agora eu estou derivando em relação a y. Como eu estou derivando em relação a y, derivada de y ao quadrado é 2y. E aí, fazendo as nossas multiplicações, simplificações, nós vamos ter que essa é a taxa de variação do meu custo em relação à produção de y, do meu produto y. Só que o problema, ele pediu para você calcular uma taxa de variação com valores específicos. Aqui, gente, apaga isso aqui que não tem esse 1000 aqui não, tá? O que acontece? Ele quer saber qual que é a sua taxa de variação quando você produziu 3.000 unidades de x e 5.000 unidades de y. O que eu faço, professora? Substitui. Você já não achou a taxa de variação? No lugar do x, você coloca 3. No lugar do y, você coloca 5. E ao fazer essas contas, você vai achar um valor aproximado de 73,85 mil por unidade. Esse é o custo que ele vai gastar para produzir uma unidade. Ele vai gastar 73,85 mil. Essa é a variação do meu custo. Perdão, não é o custo. É a variação. O mesmo a gente faz para a variação em y. No lugar do y, coloco 5 e no lugar do x, coloco 3. E aí nós vamos achar que a variação do meu custo em relação à produção de 3.000 unidades do meu produto x e 5.000 unidades do meu produto y, e a relação desse custo só para a variação de y, é dada por 7,70 mil por unidade. Nesse tipo de problema, ele pode pedir para você taxa de variação, ok, calcula a derivada parcial. E aí ele pode te dar um valor para você calcular quanto é essa taxa de variação em determinado valor. Ele vai te dar o valor de x e o de y, é só você substituir e fazer as contas, que aí você vai encontrar qual que é a variação em relação às quantidades que foram dadas. Quando a gente está falando em derivadas parciais, a gente tem aí a associação de derivadas direcionais. E para calcular a derivada direcional, a gente precisa do vetor gradiente. O vetor gradiente nada mais é do que um vetor onde as minhas componentes desse vetor são as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, né? As derivadas de primeira ordem de uma função. E o objetivo dessa atividade é justamente esse: determinar qual é o vetor gradiente de uma função que foi dada. Acompanhe no quadro qual é essa função. Nós temos aí a função f de x e y igual a 3x à quinta menos 2xy mais 4y ao quadrado. Eu vou dar um tempinho para você pensar aí como que a gente calcula esse vetor gradiente e já eu volto para a gente calcular o vetor e para finalizar a nossa aula.
Como eu disse, o vetor gradiente ele é dado pelas derivadas de primeira ordem. Tem uma função. O que a gente faz agora? Calcula a derivada de primeira ordem dessa função. O que é derivada de primeira ordem? Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Vamos fazer essas derivadas, acompanhe. Tenho aqui que calcular agora a minha derivada dessa função, f de xy igual a 3x à quinta menos 2xy mais 4y². Quero calcular derivada parcial em relação a x. Se eu estou calculando derivada parcial em relação a x, x varia e y eu vou tratá-lo como sendo uma constante. 3x à quinta, só tem variável x. Derivada, regra do tombo. 3 vezes 5, 15, x à quarta. Menos 2xy. Ixi, eu tenho y também, então repete o y, ó, menos 2y vezes a derivada de x, que é 1. Mais derivada de 4y². Eu só tenho y. E qual que é a derivada de um valor constante? É 0. Qual que é a minha derivada, então, aqui? 15x à quarta menos 2y. Ok. Agora, quem que a gente calcula? Derivada parcial em relação a y. Se eu estou derivando parcialmente em relação a y varia e x é constante. Então, a gente olha aqui, ó. Derivada de 3x à quinta. Estou derivando em relação a y, professora. E aqui só tem x. Então, derivada de constante, 0. Menos, professora, tem 2x vezes y. Como que a gente vai tratar esse 2x? Como sendo um valor constante. Então, a gente repete ele vezes a derivada de y. Qual que é a derivada de y? 1. Mais derivada de 4y². Só tem y, então a gente deriva normalmente. 8y. Nós vamos ter aqui menos 2x mais 8y. Qual que é, então, o meu vetor gradiente da minha função f de xy? Vai ser 15 x à quarta menos 2y e menos 2x mais 8y. Esse é o meu vetor gradiente. Ô, professora, mas ficou x e y ali, tá certo? Tá, por quê? Porque ele não falou para você qual que é o vetor gradiente, em qual ponto foi dado. Aquele ali é um vetor gradiente geral. Se ele te falar, te der valores pro ponto x e pro ponto, né? Valores para x e valores para y, você substitui. E aí você encontra o vetor gradiente no ponto que foi dado. Ali é uma forma mais geral. É assim, então, que a gente determina vetor gradiente. Agora a gente vai ver o que nós falamos na nossa aula de hoje, né? A gente vai recapitular aí o que a gente falou. Acompanhe no quadro o esquema da nossa aula de hoje. Hoje nós falamos de funções de duas ou mais variáveis. Nós vimos o que é uma função de duas ou mais variáveis e aqui você tem que tomar muito cuidado com o domínio da função. E aí, para esse domínio, não esquece dos 3 mandamentos da matemática. Não dividirás por 0, não tirarás raiz de índice par de número negativo e não calcularás logaritmo de função de número negativo ou 0. Esses são os 3 mandamentos nossos. Quando a gente tem uma função de duas variáveis reais, a gente encontra as nossas derivadas parciais. Lembre-se, você deriva em relação a cada uma das variáveis separadamente. Para isso, você considera uma como variável e a outra como valor constante. Falamos das derivadas direcional, que é nada mais que um produto escalar entre o meu vetor gradiente e o meu vetor unitário. E, por fim, falamos sobre as quádricas, né? Onde aqui eu tenho um resumo de todas as quádricas que nós vimos e em cada uma dessas quádricas elas têm uma equação específica que é importante que a gente saiba, porque é através delas que a gente sabe identificar qual quádrica que nós temos. Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje, faça a aula atividade, faça os exercícios propostos, porque assim você vai aí praticando, você vai colocando, né, em treino, você vai treinando, colocando em prática aquilo que nós vimos na aula de hoje. Então, fecho então a nossa aula de hoje, termino por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!